Bom, então a gente estava no ponto da rede feed forward, né? Porque assim, existem redes neurais feed forward, existem redes neurais recorrentes, tá? A característica de uma rede feed forward é que neurônios de mesma camada não estão conectados, tá? E não existe uma ligação, tá, recorrente para trás, tá, que faça esse ciclo. Então, uma rede neural, exemplo de rede neural recorrente famosa é a LSTM, tá? Tá bom? Geralmente essas redes neurais recorrentes são boas para você analisar texto, por exemplo, onde você tem informação. Olha, qual foi a palavra escrita antes? Então ela tem informação. Exatamente. Essa aqui é uma rede que não sabe tratar com o tempo direito, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Então essa é a diferença, tá? De uma feed forward para uma recorrente. Bom, então, considerando a rede anterior, eu dei só um zoom aqui dessa parte, ó. Tá? E vou passar lá para cá. Então, o que está acontecendo, né? Então, olha só. Qual que é o W transposto X que vai chegar aqui, né? Ó? Tá, então, o que a gente tem? Olha só, para facilitar a anotação, tá? Quem que é o W01? 1. Tá? É o peso do neurônio 0 por neurônio 1 da camada 1. Tá? Então, quem que é o W? I, J, K. Tá? É o peso do neurônio, né? I para o J da camada K. Tá? Aqui é o peso do neurônio 2 para o neurônio 1 da camada 1. Tudo bem? Então, olha só. Isso aqui, na verdade, é o quê? É o nosso W transposto X, tá? Só que agora vai ter um monte de numerinhos ali para indicar de qual camada é e de onde é que vai, de onde sai e para onde vai. Tá? Bom, então, no final do dia, né? Isso aqui é um W transposto X. Para facilitar a anotação, para não ficar fazendo esse somatório todas as vezes, eu estou chamando esse W transposto X, que é esse cara aqui, eu estou chamando de B12. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer? Que o W transposto X que está chegando aqui, ó, é o B12. Tá? O que isso significa, né? Então, B12. Esse 2 aqui, ó. Primeiro neurônio da segunda camada. Exato. Então, esse é o neurônio 1 da camada 2. Tudo bem? Legal. E como é que, então, é dada a decisão final dessa minha rede? Tá? Que é, na verdade, essa parte aqui, ó. Então, o que acontece? Eu vou ter... Deixa eu só voltar aqui, ó. Tá? Então, essa saída aqui, pessoal, tá? Vai ser o meu B12. Tudo bem? Tô chamando de B12. Tá? Eu vou ter que fazer esse procedimento para essa rede, subrede, vamos chamar. Vou ter que fazer esse mesmo procedimento para esse pedacinho aqui, tá? Multiplicar por esses pesos, tá? Ó, quem que é esse peso aqui, ó? Sai do neurônio 2, vai para o neurônio 1 da camada. É. Tudo bem? É ruim. Mas é só lembrar assim, ó. Vai do 1 pro 1, só que agora eu estou na camada 2. Tudo bem? E quem que então que é o montante que chega aqui? Tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse peso vezes isso, mais esse peso vezes isso, mais esse peso vezes isso. Vou botar tudo num G e vai dar isso aqui. É a mesma coisa, tá? Produto interno. Por isso que isso aí em GPU é muito rápido. Tá? Por quê? Tudo. Porque o W1 não é uma matriz? O W é uma matrizona de matriz. Tá? E dentro dela vai ter quem? Isso aqui, ó. Tá?
Todas essas multiplicaçõezinhas aqui, ó, esses caras aqui, ó, deixa eu voltar para lá. Então, só voltando, né? Tá, de novo, ó. São esses pesos aqui, perdão. Esses pesos aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Eu consigo representar tudo por matriz. Então, você imagina que, olha só que interessante, todos esses somatórios eu consigo representar com uma matriz muito grande da minha rede. Seria a gente chama de tensor, isso que é o nome tensor. É uma matriz com várias dimensões. Imagine que todos os pesos da minha rede eles estejam nesse tensor, são uma matriz multidimensional. Cara, isso é muito rápido, você fazer essas multiplicações. Né? Porque, na prática, por exemplo, você vai pegar isso aqui, ó, que é o meu W transposto X. Cara, você vai pegar um vetor com outro vetor, vai fazer essa multiplicação, tá? Que você pode paralelizar isso aí. Isso já está paralelizado. Então, e você vai paralelizar também por neurônio. Então, por isso que GPU impulsionou muito a IA. É tudo matriz, gente. Tudo peso e matriz. Por conta disso. Tá? Isso deixou muito rápido. Além de aí, tem algumas melhorias matemáticas que você consegue aproveitar uma coisa ou outra. Decomposição, que coisa que a gente aprende lá em cálculo numérico, né? Que fala, tem por onde que eu vou usar, tá? O pessoal usa muito decomposição. Por exemplo, vocês ouviram falar, tem o grande problema dos LLMs hoje, dos modelos de linguagem, é que eles são muito grandes, né? E para você fazer a atualização deles, imagina, eu tenho um modelo com 70 bi, aquilo que a gente estava falando, né? Você atualizar os pesos de 70 bilhões, será que precisa mexer em todos? Então, você ouviu falar, tem uma técnica que chama LoRa, né? LoRa. Uma técnica muito conhecida, né? O LoRa. Que ele faz decomposição de matriz, igual a gente aprendeu em cálculo. E ele utiliza o ranking. É bem interessante. Ou seja, utilizando o ferramentão matemático, eles conseguiram fazer com que a gente tivesse um fine tuning, uma atualização dos pesos de um modelo grande, muito mais rápido. Essas contribuições são matemáticas, tá? E geralmente vai ser assim para o resto da vida, tá? Existem, obviamente, algumas otimizações na área de computação, né? Mas tudo é matemática no final do dia. Vocês estão vendo um monte de equação aí, tá? Então, IA é isso aí. Tudo bem, pessoal, essa questão? Parece ser complexo, mas, na verdade, são todas... Cada um desses... A gente fica meio embananado um pouco com os índices, tá? Mas, no final do dia, tá? O que a gente tem aqui é um monte de multiplicações, tá? Se a gente assumir que eu sei fazer um W transposto X aqui e passar pela função de ativação, vai sair um valor aqui. Aqui é o outro W transposto X, vai sair um outro valor aqui. Aí eu vou pegar esse valor, multiplicar com o pezinho dele, vai chegar um outro pezinho aqui, vai chegar um outro W transposto X aqui, não vai? E faço de novo. Ficou claro? Por isso que a gente tem esse monte de índices e números ali. Tá? Tudo bem? Bom, e se eu tiver múltiplas classes, né? O que acontece? Porque aqui, ó, naquele nosso exemplo, eu tinha um único neurônio na camada de saída, né? Quando eu tenho duas classes, eu posso utilizar um único neurônio na camada de saída, é aquela história, acima de meio, eu jogo com uma classe ou não, mas eu posso também utilizar dois neurônios. Tá? Se eu tiver 3 classes, aí sim eu tenho que utilizar já 3 neurônios. Regressão, se for uma regressão convencional, né, com um único valor de saída, porque tem múltiplos targets de saída. Aí você usa múltiplos neurônios de saída, tá? Caso contrário, então, geralmente, se você tem C classes, 2, 3, 4, 5, o seu número de neurônios da camada de saída vai ser igual ao número de classes. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, eu tenho uma rede neural, sei lá, ela tem N de entrada, N mais 1, né? 2 neurônios na camada escondida e tem 3 na camada de saída. Então, o que acontece, tá? Primeiro, como é que eu codifico a saída? Porque quando a gente usou aquela função de ativação do perceptron, eu não fazia, por exemplo, y menos a saída da rede, que era 1. Se ele falar que é 1 menos 1, né, vai dar 0. Então não tem erro. Não era assim que a gente fazia? Agora, porque eu só tinha um neurônio na saída, né? E agora eu tenho 3. Então, na verdade, o que acontece? A minha saída agora vai ser um vetor. Tá? E a gente utiliza para codificar a saída, é o que se fala de one hot.
O que é one hot? Se eu tenho 3 classes aqui, por exemplo, um aqui para o primeiro neurônio é da classe 1, um para o segundo neurônio para ser da classe 2, e 3, e no caso da classe 3 eu coloco um para o neurônio da classe 3. É simples assim. Então o que a rede vai fazer no final do dia? Tá? A saída dela, então vamos lá. Eu vou entrar aqui com os meus valores, vou fazer o cálculo dado transposto aqui, faço o forward, né? Forward, manda para frente. Eu vou empurrando. Estou empurrando todos esses sinais, todos esses valores para frente. Vou lá, faço transposto, tá tudo indo para frente, ó. Estou dando um forward, tá? Beleza. Aí o que vai acontecer? Cada neurôniozinho desse, olha só, ele não vai cuspir um valorzinho? Esse aqui é o... Opa. 2. E o 3. Tudo bem? Se o cara for da classe 1, o que é esperado que a rede jogue na saída? Ó. 0,99. Não, a rede começa assim, ó. Eu tenho um cara que é da classe 1. Vamos lá, tô treinando, peso aleatório, tá uma bagunça. Ele vai fazer isso aqui, sei lá. 0,3, 0,6, 0,1. Quem ganhou? O cara é da classe 1, tô treinando. O 2 tem maior probabilidade, não tem? Ou seja, olha que interessante. O neurônio de saída da classe 2, a gente fala que ele ficou mais excitado com aquela entrada. Ou seja, ele fala, não, gente, eu que sou o cara aqui da classe 2, esse cara é meu. Só a ideia do treinamento da rede é o quê? A rede vai convergindo e com o tempo, a ideia, eu coloquei aproximado aqui, né? Mas a ideia é que ele chegue nisso aqui. Sei lá, um exemplo. A ideia é que ele chegue aqui, obviamente, tá? Mas a ideia é que esse neurônio fique mais excitado, vamos dizer assim, se a amostra X for da classe dele, do que os outros. Essa é a brincadeira. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Tá? Então, o legal da rede neural é... Então, a minha saída aqui vai ser um vetor, olha só, por isso que está em bold aqui. Vai ser R3 no caso, porque eu tenho 3 classes nesse exemplo, tá? E a rede neural, existem classificadores que eles... Esse aqui é um problema que a gente chama de multiclasse. O perceptron ele é binário, né? 2 classes. Multiclasse é um problema onde eu tenho, como o próprio nome diz, múltiplas classes. Existem classificadores que eles não são naturais, não são nativos multiclasse. Tipo SVM, como a gente vai ver. Ele é binário também. Ele é super poderoso. Aí a gente tem que usar uma estratégia para funcionar multiclasse. Beleza, não tem problema. Só que adiciona custo computacional, blá, blá, blá. A rede neural não. Ela é multiclasse nativa. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. É um for a mais que você vai mudar na camada de saída. Tudo bem? Ficou claro, então? Geralmente, na hora de implementar, assim, vamos usar a biblioteca, né? Mas teria que fazer uma tratativa para caso desse classe 1 e classe 2 mesmo valor. É muito improvável, mas poderia acontecer, né? Pode acontecer, mas... se você quiser evitar um custo computacional, cara, fica evitando o if, entendeu? Cara, você pega o primeiro maior e vai. Entendeu? Vai dar mesmo. Tá? Aí a gente entra na outra seara, que é a área de otimização de código. Né? Mas se não estiver preocupado com isso, né? Mas pode ser que dê igual. Mas, obviamente, se o espaço estiver razoavelmente bom, isso não vai acontecer ao longo das iterações, porque a gente vai aprender isso aí, né? E eu vou mostrar para como ela vai aprender. Tá? Olha aqui a função de custo da rede neural, que linda, né? É a nossa maior equação até agora. Existem maiores. Vamos por partes, né? Bom, olhando para ela, se vocês não viram a aula de regressão logística, pode ser uma coisa absurda, mas na verdade é a equação de custo da regressão logística. A diferença é o quê? Eu tenho esse somatório a mais. Ó. Se eu tirar isso aqui, ó. Se eu tirar isso, vira a equação de custo da regressão logística. Tudo bem? Estou assumindo que você assistiu a aula passada.
E o que é nada olha, que nem a gente fez o paralelo com o Perceptron, o pessoal perguntou. Um Perceptron multicamadas, se eu utilizar uma função sigmoide em cada neurônio de saída, é na verdade um monte de regressor logístico na saída. Certo? Aqui, ó. Eu tenho um regressor logístico aqui, outro aqui, outro aqui. Assim, é só um paralelo, uma analogia, tá? Não é exatamente isso, mas olha que interessante. Isso nos permite, então, pegar a equação de perda do regressor logístico e o que eu fiz dessa equação? Eu só acrescentei esse for que ele vai varrer os C neurônios da classe saída. Porque regressor logístico tem um neurônio, vamos dizer assim, né? E esse cara faz isso. Ó, quem que é o YK? Agora, quando o cara, por exemplo, antes o cara estava na classe 0 ou 1, ou menos 1 e 1, o que seja. Agora, se eu tenho, por exemplo, K classes, C classes, perdão, por isso que vai para C, 3 classes, quem que vai ser meu YI? Vamos chamar meu Y1, da primeira amostra, ele é da classe 1, ele vai ser isso aqui, ó. E o YK acessa isso. Esse vetor aqui, ó. Tá? E o W também. Tá? Né? Ele vai ser o quê? Um outro vetor também com as estimativas que a minha rede vai dar. Dá pra perceber? Que é um for a mais que o regressor logístico? Tá? E lá na aula de regressão logística eu explico para vocês o que é o log, tá? Que eu tenho que pegar a função de custo, dividir em duas, aquela coisa errada toda. Se vocês não assistiram, assistam lá. Tudo bem? Por isso que é importante vocês não perderem as aulas, porque se você não viu a aula de regressão logística, vai ficar complicado você entender essa função. Tá? E ela é super simples, gente. Ela só tem tamanho. Tá? Erro médio, né? De novo, assim, eu vou calcular a média do erro, tá, pessoal? Por isso que eu tenho aqui 1 sobre M. Beleza? Vamos lá. Bom, de novo, vai ter que usar o nosso conhecido gradiente descendente. A equação é a mesma, que vai mudar a derivada. Tá? Lembra, nós temos que calcular a derivada, olha só, para cada pezinho. Tá? Então, se eu tiver uma rede muito grande, olha só, para cada um desses pesos, cada peso é uma aresta aqui, né? Eu vou ter que calcular uma derivada. Por quê? Porque eu quero encontrar o conjunto de pesos que minimiza o erro. Então, eu tenho que minimizar em relação às variáveis que eu quero encontrar. Tá? É regra de otimização. Não tem muito segredo aí. Tá? Tudo bem? Eu vou mostrar como é que a gente chega lá. Legal. Então, só para dar mais um exemplo, só para a gente eu ainda não mostrei para vocês como é que a gente aprende. Eu só estou forçando na cabeça como é que eu passo de empurrar. Tá? Forward. De novo. Então, seja essa rede aqui, ó, 3, 4, 4, 2. Tá? 3 elementos de entrada. Eu tenho aqui, ó, 2 camadas escondidas com 4 neurônios cada uma. Podia ser diferente, mas devia ter colocado. Podia ser 3, 4, 5, 2. 3, 4, 70, 2, tá? Tanto faz. E 2 neurônios na camada de saída. Então, como é que funciona o treinamento? Vou lá, pego a primeira amostra do conjunto de treinamento. Bota ela aqui. Carrego ela aqui, certo? Ó meu X. Eu estou chamando o meu X de A1, que é o neurônio de entrada. Lembrando, olha só. Aqui a gente usa a notação matricial para facilitar. Mas o que quer dizer A1? Tá tudo em bold, tá? Quem que é o A1? Isso, o A1 é esse cara aqui, ó. Quem que é esse cara? Neurônio 0 da camada 1. Quem que é esse cara? Neurônio 1 da camada 1. Quem que é esse cara? Neurônio 2 da camada 1. Tá? Eu não coloco isso aqui, senão ia ficar uma bagunça para eu poder fazer essas equações aqui. É só para simplificar. Tá? Então, tudo tem a notação matricial aqui só para facilitar e não ficar muito poluído. Tudo bem? Legal. Aí, o que acontece? Quem que é o B2? Ó, o B2 ele já vai receber os neurônios da camada de entrada multiplicado pelos pesos que eu coloquei. Cada pezinho aqui, ó,
numa matrizona, por isso que o W está grande, tá? Quem que é o W1? Matrizona. É o quem? Do neurônio 0, por neurônio 0 que seja, do 1, tá? Pode ser que eu estou só modelando esse cara aqui primeiro. Do neurônio 0, para o próximo neurônio 1, dá 1. É uma matriz de matrizes, tá? Não precisa se preocupar muito com a anotação, só quero que vocês entendam que eu consigo representar por uma matriz, tá? E na verdade, então, quem que é o B aqui, pessoal? O B é quem? Vocês conseguem perceber que isso aqui já é o W transposto X, que é a mesma coisa que W transposto A, porque eu chamei o X de A, né? Então, isso aqui já é o W transposto X, que é o montante, tá? Que vai chegar aqui, ó, que é uma matriz, estou considerando tudo uma vez só. Certo? Então, esses vermelhinhos aqui, ó, eu estou chamando de B bold, né? 2. Que é, na verdade, quem? Quem que é esse aqui, ó? Tá? É o B0, 2, B1, 2, até lá embaixo. São os somatórios. Tá? Aí eu vou aplicar o G em cima de todo mundo. Eu vou ter o quê? É o que eu chamei de A2, que é essa saída que vai estar aqui, ó. Então a entrada do neurônio é que está em vermelho. O azul é a saída, que já é a aplicação do G naquilo. Tudo bem? Aí começa de novo, tá? Eu vou pegar, então, quem que vai ser o B3, pessoal? Tá? Que é o vermelho da frente, ó. É de novo, agora notem que é o 2 já, tá? Não é mais o 1, porque é essa matriz aqui, ó. Certo? E vai. Calcula os vermelhinhos. Ó, a bandeira da França, hein? Tá certo? Bandeira da França. Saída. Tudo bem? A3 vai pegar... Ok, desculpa. B4 vai pegar, que é o último aqui, ó. De novo. Quem que é o W3? W3 é a matrizona com os pezinhos. Tá? Aí eu vou ter o HW de X, que era para estar em bold, mas eu não coloquei bold. Deixar marcadinho aqui para eu arrumar depois nos slides. Só para eu saber que tem um erro aqui. Tudo bem? Olha que legal. Então, eu vou ter aqui, ó, quem que é esse cara? É o HW1 de X, que é a saída do neurônio 1, né? E a HW2 de X. Né? Se esse X de entrada de exemplo for da classe 1, então aquele cara ali em cima tem que ser 1, né? A ideia é o esperado, né? Aqui 0. Vocês perceberam isso? Eu passo forward. Empurra. Tá? Eu estou alterando os pesos? Até agora não, só estou fazendo multiplicação, né? Por isso que a gente vai ver agora, a gente vai aprender o algoritmo do backpropagation. O famoso algoritmo backpropagation. O que é backpropagation? Retropropagação. Ele vai fazer o que agora? Ele vai pegar o erro lá na frente e vai fazer esse erro voltar atualizando os pesos. Por isso que a gente chama... Então, se eu tivesse uma única amostra no meu treinamento, como é que eu faço? O treinamento forward, backward. Forward, backward. Eu vou fazendo isso aqui, ó. Forward, backward. Iteração 1. Forward, backward. Iteração 2. Ele vai e vem. E vai mexendo nos pesos na volta. Vai chegar um momento, que se supõe que seja uma situação perfeita, bonitinho, o gradiente vai dar 0, que a gente viu que dá 0, lembra? E aí não vai mais atualizar o gradiente descendente, que é aquela mesma equação que a gente aprendeu. Isso, de maneira genérica, é uma rede neural MLP. Esse é o algoritmo do backpropagation. Existem outros algoritmos, tem do Levenberg, para alterar também a rede neural, que o pessoal da engenharia gosta e tal, mas a grande maioria usa o backpropagation. Que é o algoritmo que o pessoal usa também em Deep Learning. Tudo bem até essa ideia geral? Bom, então o que eu mostrei até agora para vocês é o passo forward, que é só jogar a multiplicação para frente. O passo para trás também, ele joga a multiplicação para trás. Tá? Vamos ver como é que ele é. Professor, desculpa interromper, mas eu acho que parece que tem gente pedindo para entrar na sala. Ah, é? É. Faz tempo, é? Deixa eu ver. Acho que tem uns minutinhos já. Avisaram aqui no WhatsApp para mim. Ah, obrigado. Pera lá, então.
Eita. Essa galera vai ter que ver o que a gente falou no vídeo, pessoal. Eu não recebi mensagem aqui no celular, desculpa. Vocês estão vendo minha tela de novo? Sim. Beleza? Sim. Bom, então o que vai acontecer? Eu vou mostrar o passo backward. Bom, olha só. Primeira coisa do passo do backpropagation, eu vou ter uma nova variável que eu estou chamando de deltinha. Tá? Quem que é o deltinha JL? É o erro que eu tenho do neurônio J na camada L. O que isso quer dizer? Vamos lá. Vamos voltar para essa rede aqui, ó. Olá, tem uma amostra só. Fiz o passo fiz o passo forward, mandei o cara para lá, pesos aleatórios, tudo horrível. Então vai sair aqui, sei lá. O cara é da classe 1, tá? Então ele botou o que é da classe 2. Legal. Coisa mais simples, como é que eu calculo o erro? Tá? Vamos lá. Olha só como eu calculo o erro, pessoal. Opa. Simplesmente, vamos lá. Quem que é esse cara? É o que a rede deu de saída, certo? Que é aquele 0109, não é? Menos quem? Opa! É o one hotkey do cara. Eu sei que é da classe 1, beleza? Já vai dar um errinho aí, não vai? Tudo bem? Esse errinho eu vou armazenar aqui, ó. Ou seja, quem que é... Opa! Quem que é o deltinha 2 da classe 4? Tá? Vai ser esse erro, isso aqui, ó. Isso menos 0. Então vai ser 0,9. Quem que vai ser esse daqui, ó? Vai ser o 0,1 menos 1, né? Menos 0,9. Ficou claro esse erro? É só subtração. É muito parecido com o erro métrico quadrático lá. Só que eu não estou quadrando, só estou subtraindo. Tudo bem? A primeira coisa que a gente... Então, olha só. Em notação vetorial, eu tenho isso aqui, ó. Então, quem que é o deltinha 4 bold? É isso aqui, ó. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Aí eu vou pegar esse cidadão e vou mandar ele para trás, tá? Como é que a gente manda isso para trás, né? O que eu tenho que fazer? Agora vai. Então, eu tenho 4 camadas, beleza? Na minha rede exemplo, não tenho? Esse cara aqui. 4 camadas, certo? Para a camada de saída, eu calculo o erro assim. Agora, para as camadas 2 e 3, eu vou calcular... A camada 1 é o próprio dado, então não tem que fazer. Então, para as camadas 2 e 3, olha só aqui. Ou seja, para essas camadas aqui, ó, tá? Camadas 2 e 3, como é que eu faço? Então, o que vai acontecer? Deixa eu... O que essa fórmula está dizendo para nós? Está dizendo o seguinte. Ela é simples também. Ela está falando o seguinte, olha, W3, deixa eu desenhar a rede aqui de novo, pera lá. Eu não vou desenhar todas as arestas para não ficar bagunçado, tá? Vamos lá. Mas aqui eu vou desenhar. Ou quase tudo, que seja. Ó. Quem que é esse cara aqui mesmo? Oi? Tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer agora? Eu preciso calcular o deltinha 3 de cada um desses caras aqui. Que eu estou chamando de... Tá bold aqui, ó. Mas quem que é esse aqui, ó? Não é? Quem que é esse aqui, ó? Certo? Então, quem que é esse cara aqui, ó? É o vetor desses deltinhas, tudo bem? Tá, então o que acontece?
De novo, o que o backpropagation faz? Eu vou retropropagar, vou propagar para trás o erro. O primeiro erro que eu calculei estava no deltinha 4, não estava? Minha magnitude do erro não está ali? Então o que eu vou fazer? Tá? Quem que vai ser o deltinha 3, que é o erro lá na camada 3? Olha que interessante. Eu vou fazer um W transposto X, só que ao invés do X eu coloco o erro. Só vai normalizar pelo peso do W. Tudo bem? Vocês estão percebendo que é um W transposto X aí de novo? Esse ponto seria... Eu já vou chegar nele. Pera lá. Tá. É a multiplicação elemento. Exato. Tá. Vocês conseguem enxergar que isso aqui, então, é um W transposto X, só que, na verdade, ao invés de X é o delta. O que eu estou fazendo, então? Eu estou voltando e trazendo o erro comigo. Tudo bem? A gente não atualizou o peso ainda. Estou só trazendo o erro. Tá? Legal. Bom, a gente sabe que a derivada vai falar para nós... Lembra do W que a gente mexia no regressor linear, que vai para cá ou para lá, vocês lembram? Daquele pontinho na função de custo, que se ele tivesse para lá, a reta tangente era positiva, ele ia para lá, o negativo vai para o outro lado, para a esquerda. Então lembra, o que é a derivada? Quem que é o G de linha de X? É a derivada. G é uma função de ativação qualquer lá que vocês vão usar. Eu não quero saber se é sigmoide ou não é. É só a derivada. Então, olha que interessante. Quem que vai ser o erro na camada 3? Vai ser o W transposto X, né, o W transposto o erro da camada da frente, multiplicado pela derivada da função naquele neurônio. Olha só. Então, o que acontece aqui? Quem que vai ser esse cara aqui? Eu vou pegar o W transposto sigma 4 dele, as conexões que vem ali, perdão, tô ficando louco aqui já, delta, é o meu W transposto, tá? Sigma 4, vai voltar, não, é o deltinha agora, pelo amor de Deus, hein? Aí, e eu vou multiplicar, aqui eu não tenho uma função de ativação, eu vou multiplicar pela derivada aqui. Esse cara aqui, quando eu for calcular o dele, eu calculo pela derivada aqui, eu calculo pela derivada aqui e pela derivada aqui, que é a derivada da função de ativação. Por isso, lembra que eu falei? A função de ativação tem que ser derivável lá no começo da aula de hoje? Por causa disso, tá? Agora, esse cara aqui, tá? Ele vai me dar um vetor, tá? Um vetorzinho. Cada um desses negócios aqui é uma dimensão, né? Que é os pesos que eu tenho, né? Desculpa, o número de features, né? E o que acontece? Como eu estou utilizando notação matricial aqui, eu não posso simplesmente pegar esse cara e multiplicar por um outro vetor assim, Porque se eu fizer isso, vai dar um número real, certo? Só que, tudo bem, eu tenho que dar um número real por neurônio. Só que como eu estou utilizando notação matricial, o que isso aqui significa? É a multiplicação pontual. O que eu estou dizendo? Aqui, o G de linha de B3 é o quê? A derivada da função de ativação para todos os neurônios da camada 3, certo? Por isso que eu usei bold. Então, eu faço isso aqui, multiplicação pontual. Esse vezes esse, porque eu estou aplicando a derivada em cada dimensão. A saída disso, o delta 3 bold, vai ser outro vetor. Por isso que tem esse pontinho aqui, tá? É por causa da notação matricial. Se eu não usar essa notação, se eu quiser fazer, como é que eu calculo, né? Como é que eu calculo, por exemplo, deltinha 1 do 3. Eu vou lá, eu vou fazer 3 nessa minha matriz 1, que é responsável por todos os neurônios que saem da camada 1 para o outro, tá? Vou multiplicar pelo 4,
tudo bem? Vezes a derivada no B3,1, que é o que eu estou trabalhando com esse cara aqui. Eu não preciso do ponto aqui, tá? É só uma questão de notação. Mas o que eu quero que vocês entendam no final do dia? O que é mais importante do que toda essa questão de ser notação matricial ou não? Eu quero que vocês entendam que o erro na camada 3 é o W transposto X, da camada da frente, do erro da camada da frente, que eu estou trazendo para a esquerda agora, multiplicado pela derivada, que ela vai me dar o sinal e vai me dar a magnitude. Acabou. Faço isso da camada 4 para 3, faço isso da camada 3 para 2, pronto, parei ali. Tudo bem? Não atualizei os pesos ainda, só estou calculando os erros. Tá? Tudo bem aí daí? Bom, a derivada, então, né, da função de custo com relação a cada peso, acreditem em mim, tá? Vai dar essa situação aqui, que na verdade esse cara aqui, o A, já é a saída da função de ativação, tá? Multiplicado pelo erro. Essa aí que seria a nossa derivada, que é o que a gente estava fazendo. Tudo bem? Vocês entenderam o que então, de maneira geral? Porque quando vocês forem utilizar uma rede MLP, vocês não vão precisar, não sei o que vocês querem implementar, mas vocês não vão precisar se preocupar com essas coisas. Você vai lá, bota o algoritmo, seta lá quantas épocas você quer e vai rodar. Mas eu quero que vocês entendam o que é o forward e backward. É assim que ela treina. Tudo bem? Bom, esse é o algoritmo da rede MLP. Como é que ele funciona? Vamos lá. De novo. Atribuo pesos aleatórios para todo mundo. Todas as arestas da rede vão ter os pesos aleatórios. Tudo bem? Tá. Bom, passo 2. Execute os passos abaixo até o critério de parada ter sido estabelecido. Tá? Que é o que a gente chama de laço. Isso é uma... Quando eu rodo isso aqui uma vez, ó, a gente chama de época. Época 1, época 2, época 3, tá? Lembra daquela curva cotovelo, a curva elbow, né? Que eu tinha, aquela assim, ó. Aqui é o número de iterações, aqui é o valor da função de custo, a expectativa é que, à medida que eu for iterando, o erro vá diminuindo. Se for possível chegar a zero, nem sempre acontece. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Eu vou criar uma variável delta, um deltão ali, que eu vou armazenar isso aqui, ó. Tá? Por que eu vou armazenar isso aí? Vamos lá, por que eu vou fazer isso? Agora a gente tem um conjunto de treinamento com, acho que era M amostras. M é o que a gente usa para treinar. O número de treinamentos, né? O M e o Z era para o conjunto de dados todo. Então o que eu vou fazer? Para cada amostra de treinamento, vamos lá. Calculo o forward. Vou calculando os W transposto e mando lá para frente. Até obter quem? O HW. O que eu faço agora? Executo o passo backward. Calculo o deltinha 4, que na verdade vai ser deltinha L, que não sei quantas layers eu tenho. Vou voltando, calculando os deltinhas. Tá? Só que na hora que eu faço isso, eu vou pegar as derivadas parciais e estou fazendo um contador nela. Comecei com 0. Fiz um contador de derivada. Tudo bem? Por que eu fiz isso? Nesse exemplo, vocês lembram do gradiente do regressão linear? Que eu posso a gente rodava o conjunto de treinamento todo, tirava a média e depois atualizava o gradiente? Vou contar disso aí. Tá? Se a gente for utilizar em lote, aquele batch, eu quero um mini batch tamanho 10. Vejo as 10 primeiras, atualizo o gradiente, vou para as 10 próximas, atualizo. Então, esse delta ele só vai fazendo esse somatório. Tá? Então, ele vai fazendo somatório. Terminei de olhar o conjunto de treinamento, calculo a média. Tudo bem? E vou lá e uso a função do gradiente descendente, aquela mesma função do regressor linear, do regressor logístico. E essa aqui é a learning rate. Tá? Tudo bem? Atualizei os pesos, vou lá, calculo a função de custo. Vou lá... O que é calcular a função de custo? É só rodar o forward de novo, pegar as saídas, calcular os errinhos e ver quanto é que deu. Volto de novo para cá. 0, contador de novo. Isso foi época 1, agora vou para época 2. E vou fazendo isso. Até convergir. Deu para ter uma ideia geral do negócio? Como é que funciona? Essa atualização de
peso vai ser uniforme para todos os pesos, baseado no gradiente. Isso. Tá? Mas, obviamente, uniforme no sentido de tirar a média, né? Certo. Tudo bem? Não vai ser uma redução diferente para cada peso, vai ser igual para todos. A redução, sim, mas vai ser baseada no valor que você tem, né? Entendeu? Em cada peso mesmo. Sim. Tá. Isso, em cada peso. Aprender bem em geral, tá? Então, só resumindo, tá? Os últimos 2 slides. Passo forward. Então, o que nós temos? Treinamento da rede, tá? Calculo os verdinhos, que são os Ws transpostos. Passo na função de ativação, obtenho um vermelhinho. Faço isso para a primeira camada, faço isso para a segunda, utilizando os outros pesos. Faço isso para a terceira. Obtenho a saída da rede. Passo backward. Tenho o meu erro, que é o amarelinho. Tá? Aí o que eu faço? Mando ele para trás, para obter esse errinho aqui e esse errinho aqui. Tá? Calculo as derivadas. Mando ele para trás, para obter esse errinho aqui, calculo as derivadas. Obviamente, quando eu falo calcular a derivada, eu já atualizo o peso. Época 1. Volto. Passo a amostra de novo, se tiver só uma. Volto e volto. Não vou ficar fazendo isso. Tá? Então, basicamente, deu para entender de maneira... O que a gente mostrou? Vamos lá, o que a gente teve aqui hoje? Né? Quer dizer, começamos com o Perceptron. Então, o Perceptron é um único neurônio. Ele basicamente recebe um W transposto X, passa na função de ativação, tem uma saída. Tá? O Perceptron ele só faz um hiperplano. Tá? A gente viu que para atualizar os pesos do Perceptron, a gente não faz exatamente um gradiente descendente, né? É um treinamento diferente, né? Mas ele vai mexendo no W, né? Que é aquele negócio que está colado. E a gente viu que o Perceptron, então, ele não é muito poderoso, porque ele só tem um único neurônio só, ele só consegue traçar um hiperplano. Bom, se eu quiser fazer uma coisa um pouco mais complexa, eu utilizo vários Perceptrons, por isso chama Multilayer Perceptron. Né? E a gente viu que então, uma rede neural MLP consegue gerar uma superfície linearmente separável por partes, né? Um monte de hiperplanozinho, tá? De maneira a separar o espaço ali. E como é que eu atualizo os pesos? Tá? Gradiente descendente, só que é o backpropagation. Tá? Então, como eu disse para vocês, tanto o forward quanto o backward é tudo multiplicação de matriz. Então você imagina isso numa GPU, que rápido que vai. Tá? E a rede neural, então, ela é multiclass nativa, não preciso fazer nenhum tipo de alteração nela. A diferença aqui vai ter um vetor na saída ao invés de um único neurônio. Tá? E a ideia, então, no final do dia, o treinamento, o objetivo dele é o quê? Minimizar o erro, que na verdade é fazer com que a saída da rede se aproxime, que é o HW de X, se aproxime do Y, que é o one-hotkey verdadeiro que eu tenho naquela amostra. Tudo bem? Professor, só na hora de atualização do erro final, aqui ainda no Deixa eu só... pode falar, vai. Eu ia cortar aqui. No caso, assim que eu for descobrindo o erro de cada camada, primeiro eu vou calcular todos os erros. E aí no final, essa parte do gradiente que você comentou... É que entendi, mas na hora que você calcula o erro já da camada 3, você já tem ele, você não vai já analisa já. Você não vai usar isso de novo. De novo, Você atualiza. Então seria tipo, eu vou calcular, atualizo, volto, mas não com atualizado. Vai continuando, Tudo bem? Deixa eu só parar aqui.